Nós vamos agora para a parábola que se encontra Mateus 13, 24. Mateus 13, 24 ao 30. Vou procurar ler aqui na NVI. Logo adiante, irmãos. Vocês devem ter encontrado aí já, né? Então diz assim a parábola do joio e do trigo. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Esse foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no nos feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Amém? Amém, irmãos? Então, vejam bem, essa é aqui uma das parábolas que vamos até já ler aqui. Ela se encontra a resposta, tá? A explicação no 36. Vamos lá aqui no 36. A explicação dessa parábola. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram deles e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim da era, e os encarregados das colheitas são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no final desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todos os que fazem o que fez cair no pecado, e todos os que praticavam o mal. Amém? Acho 41, 44. Continua. E eles os lançarão na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão com o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. Amém? Então, irmãos, uma parábola muito interessante, né? Aqui eu separei para os irmãos, para fazer uma ilustração. Só um segundinho, eu vou apresentar aqui esse texto aqui que é importante para nós. Diz assim: sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprido entre os vossos irmãos no mundo. Irmão, eu queria mostrar aqui para vocês agora também, aqui a semente. Observem essa semente aí, irmãos. Aqui nós temos o joio e o trigo. Ok?
Agora imagine isso misturado na terra, ok? Eles têm a mesma, quase a mesma aparência quando eles estão juntos aí. Mas se ele estiver mexido, remoído na terra ou plantado na terra, é muito mais difícil tirar, ok? Já quando eles crescem, deixa eu tirar aqui, eles ficam assim, irmãos, tá? O joio da esquerda e o trigo da direita. Então vejam, quando eles estão crescidos, há essa condição de identificá-los, ok? Agora, outra situação interessante que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: se o joio está com trigo, consequentemente, essas duas plantas, elas têm uma briga de espaços, né? Então, se você tem uma determinada área com trigo, você coloca joio, então você sobrecarrega. E provavelmente o joio vai atrapalhar o trigo. Outra informação que eu também tirei é o seguinte, que existe um trigo chamado trigo bastardo, ok? Esse trigo bastardo, ele é tão ruim como o joio. Ele não serve para nada, ok? E esse trigo bastardo, ele ele é ruim para o homem. Não dá para você alimentar com ele. Então veja bem, quando a parábola fala na boa semente, ela está falando do bom trigo. E está comparando isso com a palavra, né? Com a pessoa que está diante do Senhor, que é o trigo, ok? Então, vejam que Deus prepara uma terra, um local, uma situação de crescimento para todos nós, ok? E espera. Agora, o que eu acho interessante também, irmãos, se você, qualquer momento que você de crescimento, você tentar tirar, as raízes estão tão entrelaçadas que é impossível você tirar na hora da colheita. Então, irmãos, vejam bem, o importante é que nós entendemos o seguinte: quando você, isso eu já vi, eu falo porque eu vejo dessa maneira, irmãos, você conhece Jesus, ok? Então você não tem mais essa influência maligna, como nós vimos na parábola anterior. Então, necessariamente, irmãos, a gente precisa compreender o seguinte: devido ao fato de você ter uma vida anterior, que é uma situação também, você tem uma vida antes de conhecer Cristo, ok? Então você tem as influências dessa vida aí, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que combateu os novos convertidos no Novo Testamento, entendeu? Das igrejas. Ele combateu muito as heresias, ok? Então, por causa disso, porque a pessoa se converte ao cristianismo e traz uma bagagem com ela que não está de acordo com a palavra. Então, quando uma pessoa conhece a Jesus, necessariamente ela não se torna santo, numa qualidade santa. Ela vem dando esse crescimento de santidade e de fé ao longo do tempo. Ele vem retirando as ervas daninhas, o joio da sua vida. Ok? Isso que eu vejo. Os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas transgressões, os problemas que nós temos, é um joio que está na nossa vida. Então, podemos dizer que dentro de um cristão nós podemos encontrar os dois tipos de plantações, ok? E aí, o que acontece? Nós temos que sobressair
o trigo da nossa vida. Ou seja, a boa semente, que a boa semente foi Cristo que plantou a boa semente. Já a má semente não foi Cristo, foi o inimigo de Deus que foi lá e plantou na sua vida. Então muitas vezes a gente diz, né? Mas eu não vou conseguir, né, buscar uma santidade, eu não vou conseguir mudar. Consegue, irmãos. Consegue mudar, ok? Vai, mas isso vai depender tudo da sua luta espiritual. Porque se não conseguisse, Deus não falaria para nós, sede santos que eu sou santo. Deus não mostrava para nós diversos tipos de santidade. Apóstolo Paulo disse, né, sede imitadores de Cristo como eu sou. Então não conseguiria. Então é interessante, irmãos, que essa colheita, essa condição que a gente, como diz assim, a gente se encontra, né, na luta espiritual, com o joio e trigo. Quem vai separar isso? Quem não vai nos classificar é Cristo e seus anjos. Esta parábola está dizendo sobre isso. No dia do nosso julgamento, aliás, no dia do nosso julgamento não, o dia da nossa apresentação a Cristo. Porque os cristãos já estão sendo trabalhados, já estão sendo absolvidos. Uma vez você condenado, você se arrepende, Cristo assume a sua culpa, assume a responsabilidade e você já é salvo de você é salvo. Os seus pecados estão perdoados. Por que vai julgar um pecado já perdoado? Não existe, ok? Mas entre nós, entre os cristãos todos, nós temos as nossas classificações de joio e trigo na nossa vida. E nós precisamos realmente, porque o trigo não faz bem para nós. O trigo é uma consequência. Lembram? Na palavra diz assim, é sim, sim e não, não. O talvez é procedência maligna, ou seja, a dúvida é procedência maligna. Então nós precisamos ter a certeza que na colheita, quando o Senhor vier fazer a colheita, nós iremos. Por isso que você tem que ter certeza da sua salvação, você tem que ter certeza do seu tamanho de fé, seu tamanho de santidade. É por isso que você tem que ter certeza disso. Ah, mas Jaime, mas tem gente que diz que é santo, mas dá problema, irmãos. Todos nós temos problema. Todos nós temos a nossa situação. Porque o leão, ele está ao derredor. Qualquer brecha que nós dermos, ele vai se apossar de nós. Então, irmãos, o importante que eu queria passar para os irmãos é o seguinte. O joio, ele vai ser queimado. O joio vai ser condenado. Já o trigo, não. E Deus vai fazer o quê? Ah, mas Jesus vem e eu tenho um problema comigo. Eu acho que isso aí é um trigo na minha vida. Será que Jesus vai me condenar? O que acontece, irmãos, é o seguinte. Deus, ele não olha na nossa mente, não. Ele olha no nosso coração. Ele olha no nosso entendimento. Por isso que nosso interior, muitas das vezes, coisas que você acha que não tem perdão, Deus está te perdoando. Entendeu? Deus está te perdoando. Desde que você sabe que você tem. É como um espinho na carne. Lembra a situação do espinho na carne? Que Paulo queria tirar esse espinho da carne, e Deus falou, não, minha graça te basta. Tá lembrado? Então é algo que incomodava ele. Ele dizia que ele era esbofeteado por Satanás. Entendeu? Não veio o caso aqui o que seria esse espinho na carne. Mas é uma situação que o próprio apóstolo mostrou para nós. Amém, irmãos? Então,
Veja bem, e os que forem eleitos, como a palavra diz aqui, né? Os que foram realmente o trigo, estarão no seio de Abraão, estarão na Nova Jerusalém, estarão com Cristo. É a noiva preparada para o noivo. Amém, irmãos?